Então, pessoal, agora a gente vai fazer 4 exemplos de como determinar a área de uma região entre dois gráficos. Um gráfico da função f, outro da função g, para um determinado intervalo. É isso que a gente vai fazer. São exemplos relativamente simples ainda. Quer dizer, por que relativamente simples? Porque isso aqui pode ficar um monstro, né? Mas ainda são coisas até que simples. Vamos supor. Eu diria que sim. Sei lá. Bem, vamos fazer o primeiro? Então, imagine que você tem a função f de x igual a 6 menos 3x quadrado, a função g de x igual a 3x e um intervalo de x igual a 0 até 2. Veja que existe uma região. A gente chama essas expressões que a gente escreveu nesses 4 exemplos de regiões, né? E existe uma função passando por cima e outra função passando por baixo, né? E essa que é a ideia. E a gente tem que determinar a região, a área da região entre os gráficos. Muito cuidado aqui. Tem muito detalhe, muita chance de dar errado. E, bem, vai fazer o quê, né? Cálculo é assim. Por que tem tanta gente que vai mal em cálculo? Porque tem muito detalhe, muita coisa para você tomar cuidado, assim por diante. Bem, a função vai de 0 até 2 que a gente vai desenhar. Você não precisa desenhar tudo, tá? É bom que você tenha uma noção aqui. G de x igual a 3x é uma reta. F de x igual a 6 menos 3x quadrado é uma parábola com concavidade por baixo que passa no 6, né? Então, eu vou precisar pelo menos aqui do 6, do ponto 6, com certeza. Vou precisar aqui do 6. Aí, eu acho que não vou precisar de pontos negativos aqui meio que de olho. Lembra que eu faço os exercícios aqui meio que junto, assim, para dar um pouco mais... Pra você até saber o que eu pergunto na hora que eu tô resolvendo, né? Bem, é uma parábola. 6 menos 3x quadrado é uma parábola com cavidade para baixo, né? Para x igual a 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, vai dar menos 6. Então, ele vai lá para baixo sim, né? Então, droga, não vai ter muita saída. Mas, bem, o importante é que eu já comecei a fazer a parábola. Aqui tá o ponto 1 e eu pôr o 2... não, vamos pôr um pouco melhor. 2 aqui, tá? Aí... ele vai lá, quando x for 2, ele vai lá embaixo, né? Então, ele vai fazer alguma coisa lá para baixo, assim, vamos supor, né? Beleza. A outra função, essa aqui que eu tracei, é a função 6 menos 3x quadrado, né? A outra função é uma reta que tem coeficiente linear 0, que significa que passa na origem, tem inclinação 3, e ela tem que parar mais ou menos aqui, né? Essa é a reta aqui, ó. Y igual a 3x. Beleza. O que é para fazer? Calcular a área da região entre os gráficos de f e g. Beleza. Onde que forma-se, né, a região entre os gráficos de f e g? Vou colocar. Aqui, do 0 ao 2, nessa região. Aqui tem uma quebra, ó. E ele continua aqui, ó. Percebe que são essas duas áreas que a gente tem que calcular? Olha só, né? São essas duas áreas. Ixi, Opa, fiz caca no desenho aqui. Relaxa, tá tudo sob controle, né? Tudo sob controle. E a outra tá aqui, ó. Agora sim. Veja que são essas áreas limitadas pela função f e a g, ó. No primeiro bloco ali, antes da linha preta em vertical, ó, você consegue verificar, ó. F e g fazem essa função. Na outra tem essa quebra. É interessante e necessário que você saiba onde aconteceu a quebra. Nesse ponto aqui que aconteceu a quebra, né? Qual que é a coordenada desse ponto? É onde as funções se encontram. É onde 6 menos 3x quadrado é igual a 3x. Ou seja, onde as duas funções se encontram. Isso aqui é equivalente a 3x quadrado mais 3x menos 6 igual a 0. Ou, se você preferir, é equivalente a x quadrado mais x menos 2 igual a 0. Ou seja, são os pontos de interseção das duas funções, né? Veja que o ponto aqui, a solução, esse problema é relativamente simples, porque a solução você consegue ver de cara que é 1. E até o desenho entrega isso para você, né? Aqui é 1, ó. Beleza. Então, para você resolver esse problema, você vai ter que fazer a integração. Aqui, eu costumo usar, quando eu falo de integral de área, eu construo base, altura e faço os termos. Vamos fazer de cara aqui, ó. O resultado dessa área vai ser dado pela integral. Eu vou somar todos os retângulos. Eles começam no 0 e eles vão até onde quebra a regra. Ele quebra a regra no 1. Qual que é a altura de cada um desses retângulos? É parte maior, 6 menos 3x quadrado, menos a parte menor aqui, 3x. Essa é a altura dos retângulos. Qual que é a altura? dx. Depois disso, a coisa muda. Do 1 até o 2 é diferente. A altura é 3x, que é o maior,
menos 6 mais 3x², que é o menor, ó, dx. É essa integral que você tem que resolver. São duas integrais definidas, tá? Então não se perca para resolver. Tanto que eu comentei, se não, num dos vídeos aí, se não confundir, mantenha o símbolo de os parênteses. Nesse caso, com certeza vai confundir. Então você vai pôr parênteses aqui, ó. Então vai ficar integral 6x menos 3x ao cubo sobre 3 dá x ao cubo, menos 3x² sobre 2. Não põe constante aqui para não ficar se confundindo, porque é uma integral definida de x igual a 0 até 1. Mais outra integral definida, ó. Essa dá 3x² sobre 2, menos 6x, mais 3x ao cubo sobre 3, que é x ao cubo. Essa também é definida de x igual a 1 até 2. Não pode sair cortando, né? Tem gente que, 6x ali, ó, 6x negativo ali, corta, né? Por quê? Porque isso aqui não é 6x, isso é um número, né? Você tem que substituir pelos limites de integração. Vamos fazer isso aqui, ó. No primeiro caso, ó, nesse, você vai acabar obtendo 6 vezes 1, que é 6 vezes 1, menos 1 ao cubo, menos 3 vezes 1² sobre 2. Aí você vai substituir o 0 e menos 0. Coloquei. Esse é o resultado daquele. Mas, agora você vai pôr esse resultado que tá lá, ó. Esse aqui é mais chatinho, ó. Porque 1 não vai dar 0, né? Vai ficar assim, ó. 3 vezes 2² sobre 2, menos 6 vezes 2, mais 2 ao cubo, beleza? Menos... Putz, ficou enorme isso aqui. Menos 3 vezes... Agora estou substituindo 1, ó. 1² sobre 2, menos 6 vezes 1, mais 1 ao cubo. Tá aí? Fechou. Resolve as contas se você quiser. Também, se não quiser, não precisa. 6 menos 1 dá 5. 5 menos 3 meios. Mais 2 vezes 2, corta um 2, dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Menos 12. Mais 8. Menos 3 meios. Menos 6, mais 1, menos 5. Beleza, vamos ver o que caiu fora. 5 saiu com esse. Menos 3 meios não saiu, que pena. 8 com 6 dá 14, menos 12 dá 2, né? Então aqui esse termo dá 2. Menos 2 vezes 3 meios. Dá menos 1. Ixi, deu menos... Não. Deu... Oxe, faz tempo que não errava isso aqui, hein? 6 mais 8 dá 14, menos 12. Beleza. Será que eu troquei um sinal? É claro que eu troquei um sinal. Olha só como a gente acaba errando, né? Olha só, aqui é menos, né? Você vai substituir o x igual a 1 por menos aquele valor, ó. Então esse menos, ele tá distribuindo tudo isso daqui, ó. De como a gente erra, né, ó. Olha só como é comum, né? Vou arrumar o que ficou para trás aqui, ó. Vamos ver o que ficou. Bem, essa conta vamos refazer toda, ó. Então, ó, ficou assim, ó. 5 menos 1, 6 vezes 5. Esse aqui menos 3 meios. Beleza. Aquele ali é 0. Aqui mais 3 meios. Não, desculpa. Mais 3 vezes 2, 6. Menos 12. Mais 2, 4, 8. Beleza. Aqui menos 3 meios. Menos 6. Menos 1. Mais 6. Menos 1. Ora, quando a gente quer errar, a gente Você vê como já é difícil fazer já, né? Eu sei que se você tá assistindo, você sabe que é difícil. Fazer falando é pior, né? A gente vai... Eu faço e mantenho o erro até e vou comentando. Primeiro que eu quero aprender, né? Depois que, né? 6 com 6 menos 12 cai fora. 8 com 5 dá 12, menos 1 dá 11. Menos... agora sim. Menos 2 vezes 3 meios. 2 vezes 3 meios é 3. 11 menos 3, 11, 10, 9, 8. 8. Ufa! Fechamos um. Vamos pro próximo. Tá? No próximo aqui, vamos lá. B. DB. Para que é a tela. Aí, B. No B, eu quero integrar a função x² menos 4, a região, né? x² menos 4, x mais 2, de 1 até 4. Já esqueci, professor, porque você subiu a tela lá, né? Bem, f de x. x² menos 4, g de x. Aqui é x² menos 4, x mais 2, de 1 até 4. X igual a 1 até 4. Vou colocar assim, até 4, mas é um intervalo, né? Bem, vamos começar fazendo o gráfico, ou pelo menos ter uma noção, né? Eu sei que é de 1 até 4, então eu não vou precisar dos termos positivos aqui. Talvez a função vá lá para o negativo de novo, que me surpreendeu no último problema.
Nossa, aqui é quadriculado, né? Não sei porque eu não uso. 1, 2, 3, 4. Não, caiu fora. Então, vamos por essa linha verde pra cá. 1, 2, 3, 4 pra lá. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. De 1 até 4 a função, né? A primeira função, ou a segunda, é g de x, x mais 2. Ela é simples, porque é uma reta passando no 2 e vai ser crescente, né? No 1 vai dar 3, no 4 vai dar 6. Então, o maior valor poderia ser 6, né? Agora, no caso da parábola, é uma parábola x² com concavidade para cima, mas que ela corta lá no menos 4. No maior valor dela, vai ser lá no 4. 4 vezes 4 vai dar 16, então ele vai parar lá no 12. Então, veja que dá um pouquinho de trabalho, né? Para achar qual que é a escala que você vai usar aqui, né? Tô usando assim, ó, menos 6, 0... 6 e assim por diante, né? Agora vamos fazer as retas. Reta x mais 2, né? Então, ela passa no 2, depois no 1 ela passa no 3, depois no 4 ela passa no 4, 5, 6. Nossa, ficou bem apertada essa reta, né? Não tem uma régua, eu acho que... Eu vi uma vez um negócio que tem uma régua aqui pra você fazer, mas eu não sei fazer isso. Se um dia você souber e quiser me mostrar, me fala. Isso aqui é uma reta, né? Que é reta g de x igual a x mais 2. Beleza. Agora tem uma parábola com cavidade para cima, passa do menos 4, que é aqui, e ela sobe, né? No ponto 1, 1 ao quadrado, dá 1, menos 4 dá menos 3, então ela vai passar aqui, ó. E no ponto 4 vai dar 16, 12, ela vai passar aqui, né? Ela vai fazer uma parábola. Eu sou horrível de desenho, isso aqui é mais difícil ainda. Tuft, mas é uma parábola. E ela é simétrica, então para cá ela vai embora, né? Se quiser, dá até para preencher aqui. Bem, é uma parábola. Acha a região, né? A região é essa daqui, ó. Vem daqui até aqui, ó. Vou pintar para você. Vem até aqui, na verdade, né? Aqui, essa região, mais esse trechinho tá aqui, ó. Beleza. Veja que tem uma quebra. Você tem que saber onde aconteceu a quebra para você fazer o maior menos o menor sempre, né? Para achar a quebra, a gente vai igualar x² menos 4 com x mais 2. Vamos lá. x² menos x menos 6 igual a 0. Ó, olhando o gráfico pelo meu esboço, parece que é 3. Nossa, olha só como ficou, até que ficou bonito, né? Parece que é 3, né? 3 ao quadrado dá 9, menos 3, 6, menos 6, 0. Ó, 3. Tem outra raiz? Tem, né? Essa função vai se encontrar de novo aqui, ó, mais ou menos. Suponho que é menos 2, assim, se o meu desenho ficar mais ou menos. Ó. Menos 2, 4, menos mais 2, 6. Ah, nossa, sou muito fera, né? Mas bem, só vou precisar desse ponto aqui, né? Agora, beleza. Ele quebra aqui, né? Que ponto que é esse? É o 3. Vamos lá. Eu vou fazer a área, então. Como que ela vai ficar, ó? Vai ficar integral de 1 até 3 da função maior. A maior é x mais 2, menos a função menor, que eu não anotei aqui, né? Mas aqui é essa, f de x igual a x² menos 4, né? Então, ficou maior menos menor, né? Então, vai ficar maior que tá isso aqui, menos a menor, que vai ficar menos x² mais 4. Porque mais 4 que é menos, né? Em relação a x, mais a integral de 3 até 4. O que vai entrar aqui? A maior, x², ó, veja que depois daqui a maior é x² sobre menos 4. Menos x menos 2, que é a menor em relação a dx. Isso marca a altura do retângulo, a base é dx, são infinitos retângulos, né? Lembra desse cenário aí, não sei se você viu os vídeos, esse cenário onde você tem infinitos retângulos de base infinitesimais que são colocados todos ali, né? Beleza. Vamos integrar? Se quer simplificar um pouco, vale a pena. Aqui com certeza vale a pena. 1 até 3 de... x mais x, vou deixar, não, deixa assim mesmo, x menos x², 2 com 4, 6, ponto, simplifiquei, dx. Mas aqui eu vou simplificar também, ó, 3 até 4, x², beleza, menos x menos 6. Você vai falar, poxa, professor, é quase a mesma função, claro que é, ela só é uma, tem o sinal trocado da outra, né? Até porque a gente fez a diferença, né? E, bem, agora vamos lá. Como que eu integro isso aqui? Dá x² sobre 2... menos x ao cubo sobre 3, mais 6x. Isso aqui, você vai substituir de x igual a 1 até 3. Mas essa outra integral é x ao cubo sobre 3, menos x² sobre 2, menos 6x. Isso aqui você vai substituir de 3 até 4. Beleza? Então substitui aqui, tá? Eu vou só deixar arriscado. Nesse caso eu vou simplificar, que tem outros dois ainda, senão isso aqui vai ficar gigante. 3² sobre 2, menos 3 ao cubo sobre 3, mais 6 vezes 3, menos 1² sobre 2, menos 1 ao cubo sobre 3, mais 6 vezes 1, mais, tem outros trechos, que é esse, ó.
4 ao cubo sobre 3, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4, menos, foi isso que eu errei no último, lembra? 3 ao cubo sobre 3, menos 3 quadrado sobre 2, menos 6 vezes 3. Faz a conta, vai chegar na resposta, é um número, tá? Vamos pro próximo? No próximo, não tô fazendo com pressa não, é só pra não ficar tão grande, por isso que vai ficar a conta lá, daí vai ficar enorme, né? É só pra gente otimizar o tempo, mas não que tenha pressa não, tá? Vamos lá. A função aqui é f de x, x quadrado e g de x, x ao cubo, do intervalo de menos 1 até 2. X quadrado é a parábola com cavidade para cima, x ao cubo é aquela função que faz aquela voltinha aqui, né? São funções que a gente tanto vê e acaba conhecendo trás para frente, né? Bora. F de x é x quadrado, g de x é x ao cubo. Eu vou calcular a área da integral, né, dessa região, que vai de menos 1 até 2. Aqui é sempre atacado por cachorro, né? Já percebeu? Bem, bora. Esboça o gráfico. Lembra que eu estou esboçando o gráfico aqui para eu ter noção se essas funções se encontram. Isso ajuda bastante, sabe? Eu puxei para cá porque eu sei que vou usar o menos 1, ó. E vou usar o 2 daqui. Se ficou bom no eixo vertical, não sei. Olha só, a x quadrado, o maior valor dela vai ser assumida nesse intervalo no x igual a 2, porque ela tem concavidade para cima, então não tem como ser maior em outro ponto, né? Ele tem que ser maior para cá. No 2 vai dar 4, beleza. A x ao cubo é a mesma coisa, o maior valor que dele vai ser no 2, só que lá vai dar 2 ao cubo, que é 8. Então eu vou colocar que aqui é 8 e aqui é 4, então aqui é menos 4, tá? Para caber tudo no gráfico, vai ficar bem entalado, né? Agora no 3, tá, vamos colocar a função x quadrado é parábola para cima. No ponto 1 vai dar 1 quadrado, que é 1. Vai ser bem aqui, ó, mais ou menos. E no ponto 2 vai dar 2 quadrado, que é 4. Então vai ser uma parábola bem esticadinha aqui, né? Por causa da escala. E ela continua dos dois lados, né? A função x ao cubo, essa aqui é x quadrado, né? A função x ao cubo, por sua vez, vai ser aquela com concavidade, né? Fazendo essa voltinha. Quase o negócio que quis riscar, ó. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Vai ser mais ou menos para aqui. Vai dar uma entalada aqui para ela... Nossa, que coisa horrível. Vamos lá. Aí continuar aqui para ela subir para cá, né? Só que ela tem que passar lá no x ao cubo igual a 8. Ela tem que parar aqui, ó. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Só que ela passa por baixo depois de um tempo aqui, ó. Depois ela continua para lá, né? Ela faz isso aqui. Ficou horrível, né? Mas tudo bem. O importante é você perceber que existem algumas regiões aqui, né? Onde as funções estão trocando sinal. Olha só. Elas se encontram aqui. Aqui é o primeiro pedaço da área, né? Depois, aqui tem uma área, ó. E nesse ponto que eu tô meio pintando aqui, ó. Ele continua seguindo o mesmo padrão de antes. A x quadrado tá sempre acima da x ao cubo. Mas tem um momento que tem uma inversão. Que a x ao cubo fica à frente, né? Nesse momento de inversão que você tem que calcular. Vamos ver quando que ele se inverte? X quadrado igual a x ao cubo. Quando as duas são iguais? Olha só, aqui você tem uma função x ao cubo menos x quadrado igual a 0. Posso pôr x quadrado em evidência. Vai ficar x menos 1 igual a 0. Tem um produto aqui. Duas das raízes são idênticas, que é x igual a 0. A outra é x igual a 1. Então, ela, como eu estava mostrando o desenho aqui, ó, elas trocam de sinal no 1 e lá no 0, né? Beleza. Só que no 0 eles só se encontram, mas não passa a trocar de sinal, porque o x quadrado cresce um pouquinho mais rápido que x no começo, no 1, daí o x ao cubo ganha velocidade, vamos dizer assim, e passa. Aqui eu vou separar integrais, então vamos lá. A área vai ficar a integral de menos 1, até onde ele quebra no 1, não é no 0, é no 1. Onde a regra de quem é maior muda, né? Quem é maior até de menos 1 a 1? É o x quadrado. Então vai ficar x quadrado menos x ao cubo. Essa é a altura dos retângulos infinitesimais, vezes dx, beleza. Agora, quem é maior no outro caso? Vai ficar integral de 1 até 2 de x ao cubo é maior de 1 até 2, menos x quadrado, vezes dx. Mudou a regra, precisa de mais de uma integral, né? Ótimo. Integra isso aqui, vamos fazer um pouquinho mais rápido, ó. X ao cubo sobre 3, menos x à quarta sobre 4. Isso aqui você vai substituir de menos 1 até 1. E essa outra vai ficar x à quarta sobre 4, menos x ao cubo sobre 3, de x igual a 1 até 2. Substituir os limites de integração, não vou fazer isso aqui agora, porque vai ficar longo, mas você resolve o problema, tá? Próximo, o que é o último. O que vai acontecer com a função seno e cosseno, né? Tenho certeza que é isso. F de x é seno, g de x é cosseno, vamos lá.
Opa, cadê? Tá aqui. Então, f de x é seno de x. G de x é cosseno de x. Qual é a área entre essas curvas se você tiver ela limitada de 0 a 2π? E esse gráfico seno e cosseno é um gráfico que você tem que saber resolver, né? Pelo menos conhecer. Porque se você não conhecê-lo, vai ser difícil, você vai ter que querer igualar seno e cosseno para achar o ponto de intersecção. Isso não é muito bom, né? Então vamos lá. A função seno, eu posso colocar ela aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer de 0 a 2π. Então aqui é 0. Vamos supor que aqui seja π. Pus 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 2π, ó. Beleza. A função seno, eu costumo lembrar que ela começa no 0 e cresce. Porque tem um limite lá que sempre aparece o seno, porque ele é desconhecido. O maior valor que ele assume é 1. O menor valor é menos 1. E ele cresce até 1. Ele atinge 1 bem no π sobre 2. Depois ele começa a diminuir. Depois ele vai até menos 1, depois ele começa e depois ele começa a repetir, né? Ele vai e faz isso eternamente, né? Continua fazendo para cá e continua fazendo para cá, né? Esse lado, inclusive, configura o fato de que isso aqui é uma função, se minha memória estiver boa, ímpar, né? Bem, ótimo, tá aí. Agora, essa função que eu marquei em azul é a função seno de x. Agora, existe a função cosseno. A função cosseno é um pouquinho diferente, porque ela começa no 1 lá, ó. E aí ela começa a diminuir. Quando chega em π sobre 2, ela dá 0. Depois ela vai até o menos 1. Depois ela volta até 0, vai até 1 e continua o ciclo indefinidamente. Essa aqui é uma função par, caso tenha acertado a outra. Me corrija se estiver errado, tá? Bem, ele tem simetria em relação a y, é isso que eu lembro. E, bem, tá aí. Qual que é a área entre as regiões? É de 0 a π. Vamos pintar aqui, ó. Nessa parte é aqui, ó. Aonde tem essa mudança? Ixi, eu vou ter que fazer essa mudança. Que coisa. Eu não vou conseguir fazer isso de cabeça aqui. Essa coisa eu não vou conseguir fazer de cabeça, tenho certeza. Mas bem, aqui tem uma mudança. Aqui tem continua e tem outra mudança. Aqui tem outra mudança. Aqui começa. Eu falei pra vocês que era bom conhecer o gráfico, que a gente não precisaria fazer os pontos, mas infelizmente a gente tem que fazer sim, tá? Eu não sei o que eu tô pirando, né? Bem, você vai ter que igualar seno de x a cosseno de x para achar os pontos de quebra. Infelizmente, eu não sei resolver essa equação de cabeça, tá? Eu sei que você pode fazer as transformações cosseno e seno para descrever uma em função da outra, que vai dar uma trabalheira. Então, vamos pesquisar uma coisa. Não olha o que eu tô pesquisando, tá? Era coisa de dieta, claro. Ou Fran alfa aqui. Vamos lá. Eu vou fazer essa equação num programinha aqui. Porque, né? Então, seno de x. Então, aqui tem que escrever sim, né? Seno de x. Eu quero achar essa solução. Ele vai dar um número quebrado, mas é só pra gente ter uma noção, tá? Igual ao cosseno de x, beleza. Vai lá. Vamos na internet. Tá aí. Qual que são os pontos de encontro? 1/4 de 4πn mais π, né? Então, para n igual a 0, eu preciso desses dois pontos, né? Para n igual a 0, me dá π mais π, 2π sobre 4. Tá, beleza. Então, deixa eu escrever a solução. X, tava aqui, acho, né? Essa aqui vai me dar x é igual. Agora a gente vai ficar trocando, tá? X era igual ao que mesmo que eu tava fazendo? Cadê o Wolfram? Tá aqui. 1/4, 4πn mais π. 1/4, 4πn mais π. Para eu achar esses pontos, eu vou substituir os valores de n. Eu vou colocar, por exemplo, n igual a 0. Para n igual a 0, eu encontro x é igual a π sobre 4. Π sobre 4 é 1. Na verdade, eu até imaginava que era π sobre 4 pela figura ali, mas a gente nunca sabe, né? Eu vou... Me peçam que eu acho a solução algébrica. Eu vou me lembrar qual era a expressão que eu transformava cosseno e igualava, tá? E eu já dei tanta aula disso que no ensino médio desse assunto aí que eu devia te lembrar, mas tudo bem. Para n igual a 1, né, no caso, eu vou encontrar 4π mais π dá 5π, 5π sobre 4. 8π sobre 4 seria o término da volta, né? Então é isso aí mesmo. Esse ponto aqui é x igual a 5π sobre 4. E esse ponto aqui é x igual a π sobre 4. Tá aí, os dois, tá? Bem, agora, ótimo, vou escrever a integração, ó. Vai ficar assim, ó. A área vai ser integral, começa no 0 e vai na quebra. A quebra é π sobre 4. Antes disso, é o preto que tá por cima menos o azul, né? Então, é cosseno de x menos seno de x
dx. Depois disso, vai de π sobre 4 até a próxima quebra, que é 5π sobre 4. O maior agora é a seno de x. E tem mais um trecho, que é a integral de 0 até... Desculpa, 0 não, de 5π sobre 4 até 2π do maior, que é de novo cosseno de x menos seno de x. É isso que você tem que resolver. Vamos resolver as integrais para finalizar agora, tá? E depois você substitui em limite de integração. A integral do cosseno é seno de x. A integral do seno é menos cosseno. Com aquele menos vai ficar mais cosseno. Então, essa aqui vai ficar assim. Substitui de x igual a 0 até π sobre 4. A próxima vai ficar assim, ó. Integral do seno menos cosseno. Integral do cosseno menos seno. Já tem um menos lá. Vai ficar assim. De x igual a... De novo, eu querendo pôr 0. De x igual a π sobre 4 até 5π sobre 4. Você vê que é uma coisa que tem que fazer concentrado, né? Eu me perco muito porque aqui a gente é humano, né? E principalmente porque é difícil fazer e falar ao mesmo tempo. Cosseno de x, integral do cosseno é seno. A integral do seno é cosseno, negativo. De x igual a 5π sobre 4 até 2π. Tá aí. Substitui o limite de integração, essa é a solução do problema, né? Ficou grande, mas é bom aí se você estiver interessado em saber. Tá aí a solução. E teve bastante coisa aí para essa aula, né? Gostei bastante desse exercício resolvido. Agora, tchau.